Hipócrita que quer censura, reclama da perseguição à sua liberdade de expressão, feita por aquele que derrubou a lei que censuraria. Os que são a favor da liberdade acham que o jovem tem de perdê-la para saber o que é não tê-la, já que defende seu fim. Não. @Veja. Definitivamente eu não fui derrotado. Apesar dos ataques e das mentiras, eu estou de pé, íntegro e honrado. Sua reputação, por outro lado, piora a cada dia. Quando eram cuspidos na cara e chamados de torturadores, ditadores e assassinos por parte da esquerdalha comunista na década de 90 e 2000, não fizeram nada, não processaram ninguém. Agora querem processar cidadãos comuns que os chamam de traidores pérfidos e covardes? Acabarão por provar que são merecedores desses adjetivos mesmo. E a farra continua. Como funciona uma republiqueta bananeira em 3 atos? 1. Presidente extentento indica seu advogado pessoal à Suprema Corte do país. 2. Senado rabo preso e oportunista chancela a indicação. 3. O ex-advogado do presidente, agora ministro da Corte Constitucional, dá canetada para suspender uma decisão do Congresso que contrariava interesse do governo do seu ex-cliente. Há quem ainda chame isso aí de democracia. PGR quer que Felipe Martins autorize Estados Unidos a divulgarem dados de viagens. É tipo eu ganhar um concurso de beleza promovido pela minha avó. Alguns jornalistas têm valores, outros têm preço. Expectativa: taxar os super ricos. Realidade: taxou o pobre que compra na Shein. Estava refletindo sobre o meme da Internacional Fascista e malgrado a esquerdice tosca do @ICL Notícias. Talvez haja algo aí. Vocês já ouviram falar do livro Guerra pela Eternidade, de 2020, de Benjamin Teitelbaum? Ele é um autor popular entre a esquerda, e sua tese é a de que realmente há uma movimentação internacional neoconservadora largamente arquitetada por Steve Bannon, Alexandre Dugin e Olavo de Carvalho. Para Teitelbaum, são as 3 mentes por trás da reação neoconservadora antiprogressista. Naturalmente, Teitelbaum não compreende o abismo que separa Olavo de Dugin, e que o próprio Dugin é um agente do movimento revolucionário internacional, apenas com vestes toscas de conservador e tradicionalista, um truque simplório para enganar simplórios. Mas sua obra cria a imagem de que há algum tipo de manipulação internacional desses 3 agentes do reacionarismo global. A verdade é que tudo isso é balela, mas isso nunca impediu uma teoria de ficar famosa. A esquerda está familiarizada com a obra de Teitelbaum, e talvez seja algo assim que tenha influenciado o esquerdismo brasileiro e os indivíduos do ICL a inventarem essa Internacional Fascista com justamente Bannon, Olavo e Dugin. O Carluxo e o Malafaia são realmente criações deles. Eles não estão realmente falando de fascismo, mas utilizando o termo como arma retórica para simbolizar todo esse antiprogressismo numa tacada só. Não tenho certeza, mas é uma conjectura plausível. Exatamente. Mas cadê a análise da direita a respeito? @Acibarreto. Olavo comentou o livro assim que foi publicado. Agora precisamos explicar a tese e os desdobramentos que ela implica. Claro que é forçada e equivocada, mas é preciso demonstrar isso com réplicas consistentes. Essa história de Internacional Fascista é a sedimentação da tese do Teitelbaum. É tão boa que reúne sob o mesmo guarda-chuva Dugin, Olavo, Bannon, Carlos Bolsonaro e Silas Malafaia. Os intelectuais discordam entre si, os demais são agentes completamente diversos. Em breve em uma televisão perto de você, XTV. Se o ser humano fosse forte ao ponto de poder ser sozinho, como um tigre, ele não teria desenvolvido uma comunicação complexa. Precisamos uns dos outros e a prova disso é você poder ler esse bilhete. O fetiche moderno do orgulho e independência total é pura loucura, e não é necessário ser um gênio para perceber isso. Vamos amar ao próximo, que foi o que nos manteve vivos até aqui. Chega de luta de classes. É isso que Barroso chama de segurança jurídica. Empresas com planejamento financeiro aprovado e orçamento em plena execução são surpreendidas com canetadas supremas. Somos o país da barafunda fiscal e jurídica. Por mim, fico satisfeito que o evento não tenha mídia. Não estou interessado no que eles vomitam fora dos autos.
Meu interesse é sobre quem paga esses convescotes e por quê. O STF diz que não saiu um centavo dos cofres públicos, mas, sinceramente, eu me sentiria menos desconfortável se o dinheiro desses passeios turísticos internacionais não fosse privado, quase sempre com interesses impublicáveis por trás. Não se impressionem quando um canalha acerta um discurso. Até o demônio fala verdades em exorcismos. As pessoas nos julgarão segundo a pior interpretação do nosso pior inimigo a respeito da nossa pior conduta. Apagarão da memória as boas obras, e até torcerão para sermos piores por inveja moral. Quem espera ingratidão não erra. No final só Deus lembrará do nosso amor. Sobrevivente do 7 de outubro critica manifestantes da Universidade de Colômbia por apoiarem um regime terrorista e diz que eles não durariam um dia sob o governo do Hamas. Se todos que apoiassem o Hamas tivessem que viver sob suas ordens por 3 dias, essa palhaçada já tinha acabado. Nacionalista, esses neocons ficam vendo o comunismo embaixo da cama. Putin, queremos restaurar as glórias de Stalin e da União Soviética. Nacionalista, quem dera fosse verdade. É fato que a turma russófila não seja exatamente comunista. A questão deles é com o salvacionismo russo, a ideia de quem a Rússia vai salvar e conduzir. Isso pode ser feito com comunismo ou com a síntese dele com outras ideologias, como é o caso do putinismo. Tenho visto algumas manifestações, até incisivas e mesmo de históricos aliados dos PT, contra a decisão do STF de derrubar a desoneração de impostos. Alegam que o Congresso está sendo desrespeitado, com o Judiciário assumindo suas funções pela judicialização da política. Estão absolutamente certos. No entanto, era óbvio que isso aconteceria, pois não é um roteiro inédito. Numa live em outubro de 2022, antes do segundo turno, alertei para os riscos que estávamos correndo. Os isentões não ouviram. Agora pode ser muito tarde para consertar o estrago. Na sistemática processual penal brasileira, as medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de se ausentar do país com retenção do passaporte, CPP, artigo 320, não são atos discricionários da autoridade judicial. Na verdade, para que sejam impostas, é imperativo que exista prova da materialidade do crime e se colham indícios suficientes de autoria, tal como se exige para a prisão preventiva, artigo 312, CPP, da qual aquelas são substitutas. A legislação processual penal, inclusive, é expressa ao dispor que não se pode decretar medidas cautelares sem que o fato em apuração seja punido com pena privativa de liberdade, CPP, artigo 283, primeiro. Desse modo, se, diante de uma denúncia ou apuração, se constata a ausência de materialidade criminosa ou de indícios de autoria, não há nenhum dispositivo legal que permita manter a imposição das medidas cautelares ao investigado. Aquele que não fica com raiva quando há um motivo justo para a raiva é imoral. Por quê? Porque a raiva visa o bem da justiça. E se você pode viver em meio à injustiça sem raiva, você é tanto imoral quanto injusto. São Tomás de Aquino. Juízes reagem ao CNJ e fazem homenagem a Gabriela Hardt em evento no PR. Morre aos 95 anos José Santa Cruz, humorista de família dinossauro, e Zorra Total. Juíza decreta prisão de jornalista do Recife por publicações sobre promotor. Queremos encorajar os deputados e fortalecer a oposição, diz Felipe Barros. Sem liberdade de expressão, mãe de todos os direitos, e sem o direito de autodefesa, pai de todos os direitos, seremos apenas números nas mãos dos ditadores de plantão. Precisamos de emendas definitivas na Constituição, prevendo esses dois direitos como inalienáveis, irrevogáveis e irretratáveis para garantir o Estado democrático de direito, onde o povo governa e não o ditador da vez. Se o Estado não tiver medo da população, a população terá medo do Estado. E quando isso ocorrer, já não é mais o povo, que determina os rumos e anseios de um país. Já não é mais uma democracia. Reflitam. O Islã está há mais de 1.300 anos aí. Dentre os 3 esquemas mundiais que o Olavo de Carvalho detectou, junto com comunismo e globalismo, o islamismo é de longe o mais antigo e o único religioso com cosmovisão total que não recua 1 milímetro nunca, e é dotado de paciente ação histórica. Ou é recuado por força ou só avança, não há terceira opção.
No confronto direto entre estes três esquemas, dois ideológicos contra um religioso, o islamismo só perde para estas doutrinas ideológicas por eliminação total física, jamais por conversão e absorção, que só uma outra religião, como o cristianismo, é capaz de fazer. É mais provável dobrar os outros dois do que agachar um dedo perante eles.